Vamos lá, Caion. Opa! Mais uma vez com o Supremo Tribunal Federal na comissão de frente aí. Hoje, o STF pode tornar o senador Aécio Neves, do PSDB, réu. Né? Como é que será esse julgamento? Dá uma esclarecida, dá uma geral pra gente nesse caso. Esse não é o único inquérito que ele tá envolvido, né, Caio? Não, é o vários principal. Outros, mas é o principal. Como é que vai ser esse julgamento de hoje, Edgar? Vai ser diferente daqueles que a gente viu nos últimos dias, do Antônio Palocci, do Lula, dos habeas corpus, porque esses foram julgados pelo plenário do Supremo, ou seja, é aquela imagem lá que a gente vê na TV Justiça com os 11 ministros lá, né? Geralmente o Gilmarzão de frente lá pro Luiz Roberto Barroso. Gilmarzão do lado do Celso de Mello ali? Não, ele fica do lado do Celso de Mello? Celso de Mello, é o primeiro, é o ponto esquerdo ali. Mas esse vai ser diferente porque vai ser julgado pela primeira turma. O Tonelli vai me ajudar. A primeira turma é a Rosa Weber, o Luiz Fux. São 5, né? Agora me deu branco. O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Bora lá. Vamos lá, quem dá mais? Oi. O Toffoli. Deixa eu resumir o seguinte. Não é o Dias Toffoli, não. A primeira turma é chamada Câmara de Gás. É o apelido. É que manda todo mundo pro patíbulo. Eu ia chegar nesse ponto, exatamente. A segunda turma... A que segue o rigor da lei, quer dizer, interpreta dentro do que, digamos, sei lá... Não, todos usam a lei, né? Eles têm que se apoiar na Constituição. Mas interpretam diante dos anseios, talvez, da maioria da população. É o que vale nessa hora que o Tonelli sempre fala, né? A hermenêutica, a interpretação dessa lei. Mas, justamente, na segunda turma você tem o pessoal mais mãezona, né? Você tem Gilmar Mendes, você tem você tem os outros que são mais dóceis com quem está respondendo algum processo. Na primeira turma você tem a linha de frente, o pessoal mais duro, que me deu branco agora, peço desculpas, eu não vou lembrar o nome dos 5, mas são esses 5 aí mais duros. Enfim, assim vai ser esse julgamento a partir das 2 horas da tarde hoje. O que vai ser julgado? A acusação formulada ainda pelo Rodrigo Janot, quando estava à frente da PGR, quando ele era Procurador-Geral da República, com base nas delações do Joesley Batista, do Ricardo Saldi, do pessoal da JEF. Em maio do ano passado, quando estourou aquela bomba, aquelas gravações do presidente Michel Temer, tem que manter isso aí, hein? Vocês lembram dessa história? Dias antes deles fecharem acordo, os irmãos Batista e o Ricardo Saldi também, eles fizeram algumas gravações com o Aécio Neves também. Justamente numa dessas gravações aparecia o Aécio falando, olha, cara, eu preciso de 2 milhões de reais e tal. O Joesley Batista, isso aconteceu poucos dias antes daquele 17 de maio, onde tudo aconteceu. Essa é uma frase, que tem que ser um que a gente mata. Antes de fazer a delação. Também. Tudo nesse mesmo balaio aí do Aécio envolvido com o Joesley Batista. Isso tudo aconteceu entre abril e maio do ano passado, quando o Joesley já estava esquematizando algumas provas para guardar com ele, para ter munição para selar o acordo de delação premiada. Hoje vai ser julgado esse caso do Aécio Neves. Os ministros vão falar o seguinte, bom, senta aqui todo mundo e vamos decidir se a gente aceita essas 2 denúncias contra o Aécio feitas pela PGR ou não, ou seja, a gente vai torná-lo réu ou não. Ele vai responder, ele está sendo acusado, aliás, de corrupção, ou seja, que é quando um agente público usa o cargo dele para obter vantagem em troca de vantagem de alguma outra empresa, e também pela obstrução de justiça. Obstrução por quê? Nessas mesmas gravações aparecia a voz do Aécio, para quem não se lembra, falando assim, não, eu estou trabalhando dia e noite nisso. Lembra que até o ano passado estava toda aquela discussão de anistia ao Caixa 2, ou seja, o perdoar todo mundo que tinha sido acusado de ter Caixa 2 e tal. E o Aécio Neves aparecia falando que estava trabalhando no Senado justamente para tentar passar isso naquelas 10 leis lá, naquele pacotão de anistia e tal. E ele também estava atrapalhando a justiça, pelo menos tentando, segundo a visão do Rodrigo Janot, colocando algumas investigações da Polícia Federal na mão de quem ele conhecia, na mão de quem era brother dele. É tudo isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar hoje. Com base nisso, a defesa do Aécio Neves vai tentar dizer o seguinte, peraí, isso aí foi tudo uma arapuca, porque o Joesley Batista plantou essas provas contra o meu cliente. O Aécio Neves fala que esses 2 milhões de reais não tem nada de dinheiro público, porque ele fala o seguinte, eu tava precisando de grana, eu tava duro, precisava contratar advogados para me defenderem na Operação Lava Jato, e aí eu pedi para minha mãe botar à venda um apartamento dela, que custava 2 milhões de reais, e a minha irmã Andréia Neves, o que fez? Ligou pro Joesley Batista e ofereceu, Joeslão, é o seguinte, a gente tem um apartamento na Barra,
localização privilegiada, arejado, vista boa, 2 milhões. Você não quer não? Aí... Não, o valor era outro. O AP Essa... era coisa de 30 milhões. E aí, segundo a defesa e segundo o próprio Aécio, que tem no vídeo dele isso aí, ele diz que então o próprio Joesley, através da JBS, ofereceu uma outra situação para que ele pudesse pagar, segundo ele, as dívidas com os advogados que o defendem. Né? Sim. Que aí sim no valor de 2 milhões. 2 milhões. Ah. É tudo em torno desse apartamento na história, na versão do Aécio Neves. Isso caiu, quando essa denúncia foi feita e tal, caiu nas mãos do Edson Fachin, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: não, eu não vou aceitar essa sua versão aí de que era apartamento, que era dívida, porque o Janot e a Raquel Dodge, depois endossou a decisão do Janot, estão falando que isso aqui é dinheiro de propina. Então é o seguinte, esse processo a gente vai investigar, a Polícia Federal vai passar para nós mais munição, e a gente vai colocar nas mãos do Luiz Edson Fachin como relator, porque isso tem a ver com outros 2 processos que o Fachin já está cuidando, já é relator. Beleza? Beleza. O tempo passou, o Luiz Edson Fachin olhou o processo, foi olhando as coisas do Aécio e falou: não, isso aqui não tem nada que ver com as coisas que eu já sou relator. Vou devolver para vocês, ministros, vocês decidam e sorteiem aí outro relator. Caiu nas mãos do Marco Aurélio Melo, que hoje é o relator. Porém, começou com o Luiz Edson Fachin. E a defesa do Aécio hoje também vai virar e falar, além de que vai dizer o seguinte: olha, o Joesley Batista usou orientações do Marcelo Miller, lembra aquela história toda que era ainda da PGR? Fez jogo duplo. Ele falou, além de estar tudo errado isso, porque eles foram aconselhados pelo Marcelo Miller, isso daí também caiu nas mãos do Luiz Edson Fachin no começo, não tem nada a ver, o Fachin não tinha nada a ver com a história, cancela tudo isso aí é ilegal e tal. Esses vão ser os argumentos da defesa do Aécio Neves, e a Procuradoria-Geral da República vira e fala, não, tem que investigar sim. Por mais que o Marcelo Miller orientou eles e tal, a gente cancela a colaboração premiada, mas as provas não serão canceladas. Pode dar prosseguimento. E é o que os ministros do STF vão decidir hoje. Então, olha, rapidamente aí, dificilmente o Aécio se livra dessa, né? Vai virar réu. O que você acha? Eu vou cantar aqui uma bola do possível julgamento da primeira turma. Luiz Fux vai ferrar Aécio. Rosa Weber vai ferrar Aécio. Ministro Barroso vai ferrar Aécio. Ministro Marco Aurélio não vai ferrar. Não vai ferrar Aécio. Alexandre de Moraes vai ferrar Aécio. Então 4x1. 4x1. Aí cantando até o placar, hein? Grande Tonholi. Vai, Tonholi, na previsão. Amanhã vocês me cobram esse placar. Quem mais tem palpite? Arrisque o seu e boa sorte.